O batismo, antes de se tornar uma doutrina e resultar em abordagens teológicas, é uma praxis, é uma prática. O batismo nasceu como celebração e foi a partir da atividade celebrativa que ele foi depois sendo compreendido do ponto de vista teológico e doutrinal. Como é que tudo isso começou? É isso que vamos considerar nesta Lectio Litúrgica, avaliando alguns elementos do batismo lá na Igreja Apostólica. A Igreja, desde a sua origem, sempre celebrou o batismo. Sempre batizou com um rito litúrgico que, com o passar dos séculos, foi se enriquecendo. A primeira coisa, trata-se de um batismo diferente de todos os batismos que eram realizados lá no início da Igreja. No tempo de Jesus, e lá no início da Igreja, os hebreus tinham um batismo. O próprio João Batista pregava a conversão com um batismo. O batismo celebrado e realizado pela Igreja comporta, desde o início da Igreja, comporta o anúncio da salvação de Jesus Cristo e a inserção, o mergulho na morte e ressurreição de Jesus, tornando assim o batizado e a batizada filho e filha de Deus. No início da Igreja, a condição para alguém ser batizado era acolher o querigma, quer dizer, o anúncio do Evangelho. Converter-se ao Evangelho para se tornar discípulo e discípula de Jesus e comprometer-se com a Igreja, que mudaria de vida para viver de acordo com a proposta do Evangelho. Com tais condições, a Igreja primitiva batizava as pessoas. Os efeitos do batismo são a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo, porque sempre se batiza no Espírito Santo, e uma vez que se tem o Espírito de Deus em si, a pessoa se torna filho e filha de Deus. Depois a pertença em forma de participação e comunhão na comunidade eclesial, ou seja, o batizado torna-se membro da Igreja. É importante ter bem presente que não foram os apóstolos e nem a Igreja que inventaram o batismo. Nem mesmo foram os apóstolos e nem os primeiros bispos que introduziram o batismo na Igreja. O batismo é um mandamento de Jesus. É o último mandamento de Jesus, enviando os apóstolos para anunciar o Evangelho e para batizar. É nesse sentido que o batismo realizado pela Igreja é diferente do batismo de João Batista. Esse batismo de João era um batismo de penitência, com caráter profético, de anunciar e de preparar para receber um batismo definitivo, que é o batismo, que é o mergulho na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, desde o início da Igreja, vale sempre um único batismo. Mesmo que alguém seja batizado em outro rito ou em outra comunidade eclesial, mas numa outra igreja, o que vale é o primeiro batismo, porque o batismo não é repetido. O batismo que realizamos e celebramos na igreja, desde a origem da igreja, sempre insere a pessoa no mistério pascal, no acontecimento máximo da salvação divina, realizada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. O batismo cristão, portanto, se fundamenta na paixão, morte e ressurreição de Jesus. O rito de mergulhar o batizado na piscina indica o mergulho no mistério pascal de Jesus Cristo, uma espécie de ser sepultado com Jesus e com ele ressuscitar para a vida nova, que é representada simbolicamente ao vestir a veste branca. Desde o início da Igreja, desde o tempo dos apóstolos e dos primeiros padres da Igreja, como até hoje em nossos dias, não se concebe o batismo cristão sem a evangelização, que vai promover a conversão de vida para se adotar o estilo de vida que está sendo proposto no Evangelho. A celebração do batismo é um rito que dá início a um novo modo de viver. O batismo é um rito, é uma celebração que propõe um novo estilo de vida
totalmente iluminado pelo Evangelho. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.